Deus é bom. Uma palavra saltou ao meu espírito e eu queria muito compartilhar com vocês nessa manhã. Mas Deus, ele tem comunicado algumas coisas a nós, ele tem falado algumas coisas conosco. E a gente precisa entender os tempos, as estações. A gente precisa discernir bem tudo. A Bíblia diz que o sábio discerne bem todas as coisas. A Bíblia nos coloca sempre à frente. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm um referencial. Aqueles que têm o Espírito Santo. A Bíblia diz que o sábio discerne bem tudo. A Bíblia diz que o sábio discerne bem o tempo e o modo de todas as coisas. Deus nos coloca à frente das notícias. Deus nos coloca à frente daquilo que está por vir. A Bíblia diz que Deus anuncia o fim antes do começo. A Bíblia sempre vai colocar os filhos de Deus além, acima, à frente de tudo. E é tão interessante quando a gente começa a perceber. Bom dia, Savana. É uma live bem relâmpago. Bom dia, meninas. Nossa, vocês estão tudo entrando aí, que bom. Vai ficar salvo. Mas Deus tem falado comigo para fazer essas lives pontuais, essas lives de repente, né? Essas lives relâmpago. Eu tô aqui no quarto da Ana e tava orando e uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu espírito foi: a igreja só fica desatualizada das notícias se ela não atentar para o que a palavra já falou. Guardem isso no coração. Bom dia, Fábio. Bom dia, Michele. A igreja só ficará alheia ao que vai acontecer se ela não ouvir a voz do Espírito. A Bíblia diz, eu comecei essa live falando sobre isso, que o sábio ele discerne bem todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor anuncia o fim antes do começo. A Bíblia nos coloca, queridos, sempre à frente. A Bíblia, ela nos antecipa as coisas. A Bíblia, ela nos coloca um norte do que está acontecendo. Ela nos dá uma direção das estações. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia a respeito de todas as coisas. A Bíblia também coloca que nós temos o Espírito Santo a nos guiar, a nos instruir, a nos conduzir em triunfo. Então, não fique alheio aos tempos e às estações. E hoje pela manhã, algo queimou no meu coração. Algo ardeu no meu coração. Eu estava conversando com a minha irmã e ela tá no mesmo espírito. Eu conversei com outra pessoa também no mesmo espírito. Sabe, gente, nós não temos a autorização dos céus para baixar a guarda. Nós não temos a autorização dos céus para viver de qualquer jeito. Nós não temos a autorização dos céus para ficarmos tratando como comum tudo que está acontecendo ao nosso redor. Sabe, nós temos o inimigo e ele está aí embaixo, abaixo dos nossos pés. Glória a Deus, já foi vencido lá na cruz. Mas não é por isso que eu vou viver alheio e eu vou viver desapercebido de tudo que está acontecendo. Não, eu preciso ficar consciente da autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Eu preciso ficar consciente daquilo que Deus tem para mim. Eu não posso agir como qualquer pessoa, porque eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu não posso ter as minhas escolhas alheias àquilo que Deus tem para mim, porque isso é tolice, porque isso pode me trazer danos. Eu não posso colocar a minha carne à frente, eu não posso colocar as minhas emoções à frente. Eu preciso estar consciente do que Deus quer que eu realize nesse tempo. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 2, a Bíblia diz assim: porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos governam, conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo proclamado. Façamos em pedaços seus laços, sacudamos longe de nós os seus vínculos. As pessoas conspiravam a respeito da vinda do Cristo, a respeito de Jesus, queriam destruir esse plano, enfim. Mas olha a atitude de Deus. Do seu trono celeste,
O Senhor, em algumas versões diz Deus, põe-se a rir e a ridicularizá-los. E no seu devido tempo os repreenderá com ira e em furor, os confundirá de pavor e pânico. Olha que interessante. Deus não perde a sua alegria. Na verdade, Deus está muito bem. Os céus estão muito bem. Nada saiu do controle. Nada está fora do controle. A Bíblia diz que Deus está no seu trono, rindo do inimigo, enquanto ele fica conspirando. E muitas vezes eu percebo a igreja se intimidando. Queridos, nós somos chamados para avançar. Nós fomos chamados para partir para cima. Nós fomos chamados para ousar em fé. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Nós fomos chamados para avançar. Nós fomos chamados para construir um tempo totalmente novo para nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa igreja, para nossa rua, onde nós estivermos. Nós precisamos ser e fazer diferença. Então, Deus não nos autorizou a ficarmos alheios. Deus está te convidando e me convidando a ficarmos focados no que Ele tem, mas sem perder a alegria, sem perder a disposição, sem perder o ânimo, mas sabendo, Deus está comigo em todas as estações. Quando nós vamos para o último versículo do Salmo 2, ele termina concluindo dizendo assim: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Verdadeiramente feliz é você quando decide confiar em Deus e não na força do seu braço, quando decide confiar em Deus e não no teu intelecto, quando decide confiar em Deus e não no que o governo está falando, quando decide confiar em Deus e não no que as notícias estão falando. Quando a voz de Deus é prioridade para você, você é feliz. Quando a voz de Deus rege os teus dias, você é feliz. Então, guarda isso que chegou ao meu coração e eu tô compartilhando com vocês. Eu já vou concluir. É bem rapidinho mesmo. Guarda isso. Você é feliz quando? Eu sou feliz quando a palavra de Deus é a prioridade da minha vida. Quando o que Ele diz rege os meus dias. Quando o que Ele estabelece determina as minhas ações. Não o que a carne, o que o diabo, o que o mundo, o que o governo, o que as estatísticas falam. Mas o que Deus diz rege os meus dias. Que vocês tenham um fim de semana poderoso, gente. Guarda essa palavra. Os céus estão em movimento. Deus está em movimento. Deus não está parado. Não fique parado. Abra sua boca. Declare, proclame, faça tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Sem intimidação, sem medo, sem incerteza, mas na plena confiança. Deus é fiel. Fique na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.